Olá, eu sou o Lucas Ambuzzi e eu vou apresentar o trabalho Avaliação Biomecânica do Centro de Pressão do Treinamento de Equilíbrio em Jovens e Idosos. Meu orientador é o professor Dr. Eduardo Mendonça Schelle. Durante o processo de envelhecimento, as capacidades físicas tendem a reduzir. O equilíbrio é a capacidade de gerar força com a musculatura esquelética para a manutenção de estabilidade postural, e quem controla essas forças é o sistema nervoso central. Em situação de perca de equilíbrio, ele aciona as respostas posturais automáticas para evitar as quedas. O treinamento de equilíbrio é capaz de melhorar a ação das respostas posturais automáticas, reduzindo os efeitos do envelhecimento sobre o equilíbrio e evitando as quedas. Porém, a maioria dos programas de treinamento de equilíbrio é pouco acessível aos idosos. Pensando nisso, que foi desenvolvida a Base Móvel de Treinamento de Equilíbrio, ou BMTE. O objetivo desse estudo é avaliar se a BMTE é capaz de gerar alterações positivas no comportamento do centro de pressão em perturbações mediolaterais do equilíbrio em jovens e idosos. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da PUC-Paraná. Participaram dele 3 jovens com uma média de 23 anos, 1,64 de altura e 75 kg, 4 idosos com uma média de 68 anos, 1,64 de altura e 73 kg. Para a aquisição dos dados do centro de pressão, foram realizadas perturbações mediolaterais do equilíbrio, como mostra o vídeo. Para realizar essas perturbações, utilizamos um mecanismo de tração pélvica com liberação magnética de carga, e a carga correspondia a 7% da massa corporal de cada indivíduo. A intervenção realizada com a BMTE durou 1 minuto, e a BMTE é uma estrutura composta por canos de PVC com uma base de madeira, ligada a essa estrutura por meio de cordas, permitindo seu deslocamento, o que gera uma estabilidade, como podemos observar no vídeo. O procedimento consistiu em 10 perturbações mediolaterais no membro dominante e 10 no membro não dominante, isso na pré-intervenção. A intervenção de 1 minuto com a BMTE e após a intervenção foram repetidas as 10 perturbações do membro dominante e as 10 no membro não dominante. Foram avaliadas a 10ª perturbação de cada membro na pré-intervenção e a primeira de cada membro na pós-intervenção. Os dados coletados do centro de pressão foram o pico, que é o valor máximo de deslocamento, a latência, que é o tempo entre a perturbação e o pico, e a velocidade com a qual o centro de pressão se desloca. Vamos para os resultados. No pico, existe um efeito em relação à dominância e um efeito entre os grupos. Aqui podemos observar que o membro dominante dos jovens aumentou seu valor de pico após a intervenção, enquanto o membro não dominante diminuiu seu valor de pico. Nos idosos nós não percebemos esse comportamento. Existe também uma diferença no valor do membro não dominante dos jovens após a intervenção, na latência, onde o valor da latência diminuiu após a intervenção. Já na velocidade, existe um efeito em relação à dominância e uma diferença entre os grupos no pré e no pós. Aqui podemos observar que o membro não dominante dos jovens aumentou sua velocidade após a intervenção. O membro dominante dos jovens estava menos rígido, isso porque eles confiavam mais nesse membro após o treinamento. Permitiram um maior deslocamento nele, enquanto o membro não dominante estava mais rígido, porque com o treinamento perceberam que esse membro não era confiável, necessitando restringir o seu deslocamento. Os idosos não apresentaram essas diferenças, porém, sabe-se que demoram mais para se adaptar a perturbações do equilíbrio. Por isso, acreditamos que a não adaptação dos idosos seja relacionada com o tempo de intervenção. Concluímos então que 1 minuto é insuficiente para gerar adaptações em idosos, por isso, em nossos futuros estudos, utilizaremos intervenções mais longas. Obrigado a todos pela atenção.